Olá, Masterfãs, bem-vindos ao Master Tuts. Eu sou o Henrique Barros, arquiteto e instrutor dos cursos Master Tuts, e vamos lá para mais uma aula. Hoje a gente vai falar sobre texturas e onde é que a gente consegue baixar as melhores texturas de forma gratuita. Texturização é uma parte muito importante e na aula de amanhã a gente vai aprender como aplicar as texturas corretamente no nosso projeto, aprendendo técnicas aí bem legais para que você possa mapear os objetos no SketchUp e aplicar essas texturas. Aqui é apenas um exemplo de uma texturização que eu fiz aplicando aqui várias texturas de alta qualidade. Isso é de extrema importância. Olha só o resultado da imagem e os resultados que a gente tem nesse modelo. É importante que você entenda que não é só as texturas ou só os materiais PBR que você vai encontrar na internet que vai te dar esse resultado. Você precisa trabalhar com dois elementos também que são de extrema importância. Primeiro, a iluminação, que vem antes mesmo da criação desses materiais. E a segunda coisa é a pós-produção, que é a etapa final, onde a gente leva a nossa imagem ao fotorrealismo. Esse resultado é o resultado final da imagem. É muito importante você entender que existem todos esses processos até chegar nesse resultado, tá ok? Mas antes de mostrar quais sites a gente vai utilizar para baixar texturas, eu vou mostrar o que você não deve fazer. A gente vai abrir o Google e a forma mais tradicional de você encontrar texturas na internet é você digitar o nome do material e em seguida a palavra textura. Quando você pesquisa dessa forma, o Google vai encontrar para a gente diversas imagens. Ele até categoriza aqui algumas opções que você pode escolher, como por exemplo, clicar aqui em SketchUp, ele vai levar a gente para uma outra opção aqui onde tem várias outras imagens. Geralmente procurar em português não é uma boa opção. Eu recomendo que você pesquise pelo menos a palavra em inglês, porque assim você consegue encontrar uma quantidade maior, já que o Google ele tem mais facilidade em pesquisar por essas palavras. Então eu vou colocar aqui a palavra, olha, madeira, textura, do mesmo jeito. Ele vai encontrar outras imagens diferentes e eu vou baixar uma dessas imagens para mostrar a você o que é que acontece ainda sem refinar a nossa busca, tá certo? Porque existe uma técnica que eu vou mostrar aqui a vocês, como é que você pode encontrar texturas com a qualidade um pouco melhor. Eu vou selecionar essa textura de exemplo, vou clicar com o botão direito do mouse e abrir a imagem em uma nova guia. E eu até já consigo identificar alguns problemas dessa imagem. O primeiro delas é que a imagem é pequena, ela tem apenas 500 por 500 pixels, já que a resolução dela por ser baixa, quando a gente jogar lá no V-Ray, ele vai acabar deixando a imagem muito embaçada. Então o que a gente vai fazer é o seguinte, olha, eu vou salvar essa imagem, vou clicar aqui em copiar imagem, vou até o Photoshop e vou abrir a minha imagem aqui, clicando em arquivo, novo, criar, Ctrl V, e agora a gente vai descobrir outros dois problemas possíveis que tem nessa imagem. Para isso eu vou utilizar o menu editar, em seguida selecionar a opção definir padrão, clicar simplesmente em criar, tá certo? Vamos dar um OK. E eu preparei um outro arquivo, que é uma imagem completamente em branco, tá certo? Não tenho nenhuma configuração aqui, apenas criei um arquivo com o tamanho de 1200 por 1200. A gente vai até o menu de ajustes aqui embaixo, clicar nessa opção e escolher padrão. Nesse padrão a gente vai selecionar aquela madeira que a gente escolheu, que está bem aqui, olha. Quando eu seleciono essa opção, olha lá o que é que acontece. Vamos clicar em OK. E esse aqui é o resultado da nossa imagem. No sentido vertical, a gente vai perceber que a gente praticamente não consegue visualizar as emendas, né, que representam essa imagem. Já no sentido horizontal, a gente consegue ver nitidamente essa emenda aqui da textura. As emendas elas acabam prejudicando essa continuidade da textura sobre o objeto. Se você fosse utilizar a textura apenas com esse tamanho, você conseguiria preencher todo o espaço. Porém, se você tiver uma área maior e quiser preencher da mesma forma que eu fiz aqui, o que vai acontecer é exatamente isso. Você não vai ter uma textura encaixável, que é o termo que a gente usa para poder encontrar texturas que elas mantêm o padrão contínuo. Nesse caso, olha, elas não se encontram. Então isso é muito complicado de você trabalhar. A gente até consegue retirar
essa emenda, dá um pouco mais de trabalho. Eu já fiz até aulas aqui no canal mostrando técnicas para a gente poder fazer isso. Porém, hoje o Photoshop não é a ferramenta ideal para você poder retirar essas emendas e acaba a gente tendo muito trabalho para poder fazer isso aqui. E um segundo problema que a gente pode analisar aqui nessa imagem é que a gente tem alguns brilhos na própria textura. Isso não é legal. O mais interessante é que a gente tenha o albedo da textura, que a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, quando a gente abrir os sites onde a gente tem várias texturas para usar. Mas agora eu vou voltar lá no Google para a gente poder refinar um pouco mais a nossa busca, caso você queira procurar texturas aqui na ferramenta. E aqui a gente pode utilizar duas palavras. A primeira é a palavra seamless, que é um termo que em tradução livre significaria sem costura ou sem emendas. Essa é uma dica que eu dei nas minhas primeiras aulas aqui no canal Master Tuts e é uma forma de refinar essa busca e facilita muito a sua procura. Hoje o Google não permite que a gente procure as texturas definindo o tamanho exato, mas você ainda pode clicar no menu ferramentas e também selecionar o tamanho da textura. Eu vou clicar em tamanho grande para poder encontrar texturas maiores. E um outro termo que você pode utilizar para procurar texturas, essa é uma forma mais recente da gente encontrar, é você colocar a palavra tileable, que também em tradução livre quer dizer encaixável, permite que você encontre texturas que têm um padrão que se repete, mas que ele se mantém contínuo. Eu vou dar um exemplo selecionando uma outra textura aqui. Vamos abrir ela em uma nova guia. Essa imagem já é maior, ela tem 1600 pixels. Vamos clicar em copiar imagem, abrir o Photoshop, arquivo, novo, criar, Ctrl V. Olha lá, a nossa textura já está aqui e o que a gente vai fazer é a mesma coisa. A gente vai criar um padrão para essa textura. Vamos até o menu imagem, selecionar a opção definir padrão, clicar em OK. Vamos criar um arquivo novo, agora com um tamanho bem maior. Eu vou colocar ele com 2500 pixels, para que a gente consiga visualizar bem esse modelo. Clicar em criar e agora definir o padrão através do menu ajustes, selecionar padrão e escolher a nova textura. Vamos clicar em OK e olha lá a diferença. Perceba que agora a gente tem um padrão repetitivo no nosso modelo, porém ele não aparece as emendas, né? A gente não consegue ver aquelas áreas de emenda e a textura lá permanece contínua. Então a gente consegue ter um bom resultado aqui, embora a textura também apareça áreas iluminadas. Essa não é o albedo da nossa textura, mas ela já tem uma qualidade melhor. Mas aí é importante a gente lembrar que não é apenas essa textura que vai fazer com que o seu material fique completo. Você precisa das demais texturas que você utiliza como mapeamentos. Então a gente vai conhecer agora alguns sites gratuitos que você pode utilizar para poder baixar texturas de muita qualidade para você usar não apenas no V-Ray, mas também em qualquer outro renderizador, porque a gente está falando aqui de texturas. Então vamos lá para a página, eu vou fechar essa janela do Google e o primeiro site que a gente vai conhecer é o 3D Assets, que na verdade é o site Texture One, só que ele mudou agora, ele ampliou mais aí a sua biblioteca e agora você encontra também blocos 3D para poder usar em vários programas. Então aqui eu posso pesquisar por um bloco específico ou também posso pesquisar por um material específico. O 3D Assets é como se fosse o Google das texturas PBA. Você vai encontrar a partir dele vários outros sites parceiros onde você tem essas texturas de forma gratuita. Então, se eu rolar a página aqui para baixo, você vai ver que tem várias opções aqui de sites, olha. Só que com esse buscador eu já vou encontrar nesses diversos sites as texturas que eu preciso. Então, vou dar um exemplo. Eu vou pesquisar aqui por madeira, que era a busca que a gente estava fazendo antes. Ele vai me dar aqui vários resultados das madeiras. Só que aqui o diferente é o seguinte: quando eu seleciono um desses materiais para fazer o download, vou selecionar, por exemplo, essa madeira aqui. Você não vai baixar apenas essa textura aqui. Você também vai baixar todas as outras texturas que compõem o material. Aqui ele não está mostrando para a gente quais são essas texturas, mas para poder exemplificar melhor, eu vou mostrar o site Texture.com. O Texture.com é um site já bem mais antigo, muito conhecido aí dos artistas 3D, porém a grande maioria das texturas aqui eram apenas texturas sem emendas,
ou texturas em tamanho maior para você fazer o download e você mesmo editar essa textura para criar diversos materiais. Como eu falei, é um site já muito conhecido, mas agora ele tem uma novidade. Selecionando o menu texturas recentes, a gente vai encontrar aqui do lado a opção de materiais PBR. Selecionando essa opção, você vai encontrar aqui, olha, várias texturas em PBR, mas com limitação de resolução. Algumas texturas são até muito pequenas, mas você pode encontrar em Free Textures várias texturas já em PBR para você poder baixar, completas aqui com os mapeamentos e você criar os seus materiais. Como exemplo, eu vou selecionar essa textura de madeira e logo aqui abaixo você vai ver que ele está disponibilizando, olha, a textura em formato 4K, que é o ideal para a gente poder ter uma boa visualização do nosso projeto. Eu recomendo você utilizar texturas em 4K em todos os seus projetos. A gente tem aqui, olha, o albedo da textura, que como eu falei para vocês, o albedo da textura é a imagem sem iluminação, da forma como a gente deve trabalhar realmente, porque a iluminação, os reflexos, tudo isso é criado pelo render, não pela textura. E aqui a gente vai encontrar também o mapa Normal Map, que a gente vai falar aqui em uma próxima aula. Esse é o mapa utilizado para poder criar relevos. E também o mapa Roughness, que é o mapa utilizado para você controlar os reflexos, como a gente viu na nossa aula de PBR aqui no canal também. Então esse aqui é um outro exemplo de site que você vai encontrar várias texturas, é só clicar lá. Nós também temos o site Texture Heaven, que é um site ainda bastante novo também. Ele tem algumas texturas. Você também pode acessar esse site através do 3D Assets. Vou clicar em Textures. A gente vai ver aqui, olha, a quantidade de texturas que ele já tem disponíveis. São 183 texturas no total, em várias categorias também. Basta você selecionar. Vou selecionar mais uma vez madeira, que é a busca que a gente fez aqui no início. E olha lá, ele tem várias texturas também. E da mesma forma, quando a gente seleciona essas texturas, e você vai encontrar aqui também os outros mapeamentos usados para poder criar esse material, como por exemplo o Ambient Occlusion, o Diffuse, o Normal Map, o Roughness. Na nossa aula de texturização também vou falar sobre esses mapeamentos e como é que a gente pode aplicar no nosso modelo. Quem já me conhece e assiste às aulas do canal sabe que há muito tempo eu falo sobre materiais PBR, mas no último ano surgiram vários sites PBR, o que melhorou muito a qualidade de materiais. E é muito legal que hoje nas comunidades, quando eu vejo as pessoas procurando por texturas, elas já não procuram mais por texturas seamless, elas já procuram por texturas PBR. Uma vez que dessa forma você não encontra só a textura, você encontra também todos esses mapeamentos que vão ser utilizados para poder criar um material mais realista. Outro site bem legal que apareceu recentemente é o site Texture Box. Nesse site você tem várias texturas gratuitas, mas também tem algumas texturas que eles colocam como texturas exclusivas, texturas premium para você poder baixar para quem é assinante aqui do site. Mas você vai encontrar também várias texturas aqui bem legais, selecionando por exemplo, olha, a opção de madeiras. A gente vai encontrar aqui uma textura de madeira com todas as texturas disponíveis para download também, todas em 4K. Um outro site que, embora ele seja de texturas pagas, também possui texturas gratuitas, é o site Polygon. Clicando em texturas, você vai até a opção gratuitos e aqui você vai encontrar uma biblioteca bem interessante também de texturas gratuitas para você poder baixar. E a gente tem, olha, texturas de alta qualidade aqui, texturas que tem todos os mapeamentos também. Selecionando aqui, olha, mais uma vez o material de madeira. Você pode escolher qual é a resolução da textura que você quer baixar. Você pode escolher também quais os mapas de texturas que você vai utilizar para criar esse modelo. Para finalizar, eu também vou recomendar o site da gente, ArcDesign, onde você tem o menu de texturas. A gente já tem mais de 80 texturas aqui em PBR também, todas as texturas criadas de forma procedural, utilizando um software chamado Substance Alchemist. Essas texturas são criadas por a gente, são texturas exclusivas e no site você vai encontrar a grande maioria das texturas gratuitas, algumas texturas premium que são exclusivas para os nossos alunos do curso Master Tuts, mas você vai ter aqui uma grande quantidade de texturas muito boas para você poder baixar e já também com todos os mapeamentos, tá? Você vai ter todas as opções. Eu vou dar o exemplo desse material, olha só. O resultado que você vai ter quando você configurar essa textura é exatamente esse daqui, olha. Tudo que você vê aqui que parece 3D
foi criado utilizando apenas as texturas de relevo que a gente vai aprender em uma outra aula aqui também no nosso curso gratuito de V-Ray Next para o SketchUp. Então é isso aí, eu espero que você tenha gostado. Explore esse site, baixe as texturas, já cria sua biblioteca para você poder ter sempre à mão esses materiais. E se você gostou dessa aula, deixa um like aqui, se inscreve no canal, ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido, um forte abraço e valeu!